Então aqui eu posso selecionar o Google Ads, ele seleciona aqui, digamos que eu posso dar desconto, tá? Tá sem desconto nesse momento, eu posso selecionar desconto por porcentagem, vamos dar 10% de desconto, por exemplo. Ele tirou R$ 200, 1.800, como você pode ver. Ou eu posso dar um desconto de valor, por exemplo. Digamos que eu quero dar um desconto de R$ 150. Aqui, 1.850. E aqui que é bem interessante, né? Porque aqui a fatura está meio pronta, você pode ver. Eu posso clicar para gerar aqui a fatura. Olha só, eu vou clicar. E ele foi direto para essa parte da fatura onde tem aqui imprimir. Por que eu deixei dessa forma aqui? Porque quando você aperta Ctrl P para imprimir, você pode ver que ele pega e ele cria um invoice bonitinho. Você gosta de tecnologia e quer conseguir faturar com isso, mas por não ter formação muito especializada, não está trabalhando na área, trabalha até outra coisa, mas sente aquele feeling que está na hora de você aprender alguma coisa para fazer dinheiro, para ajudar numa renda extra, talvez na sua família. Hoje eu quero mostrar para você como eu consegui faturar com tecnologia, fazendo algo que eu realmente gosto, que é ajudar micro e pequenas empresas, às vezes empresas até maiores, com tecnologia, mais ainda hoje com automação, inteligência artificial que está na moda, né? Então hoje eu quero mostrar para você um pouquinho disso. E se você não me conhece, meu nome é Elber, sou da Automaster BR. Eu ensino justamente pessoas que são apaixonadas por tecnologia a conseguirem revolucionar micro e pequenas empresas, ajudando com automação, inteligência artificial, microsistemas. Em outras palavras, você pega uma empresa que mexe com Excel, que não está tão avançado ali, e você começa a ajudar essa empresa a fazer algo mais organizado. Então, nessa semana passada, eu estava conversando com uma pessoa que vai acabar se tornando um cliente, e essa pessoa falou o seguinte: Elber, eu tenho uma loja, que eu ajudo essa loja, e eu gostaria que você me fizesse um sisteminha pequeno de ordens de serviço. Daí você pode falar, puxa, complexo, eu estou pensando como eu poderia fazer isso. Mas pensa comigo, essa pessoa falou assim, Elber, eu procurei algo específico na internet, mas eu encontrei coisas muito complexas, coisas que não dá para você pegar e ser tão simples assim, ou às vezes até mais caro. E como essa pessoa já sabe que criar em Excel tem dois grandes problemas, primeiro, você ingessa aquele arquivo que você não consegue acessar em outros lugares. Para você acessar, você vai ter que colocar na internet, tem que fazer várias manobras para você depender de uma tabela, depender de outra. Então, já sabe que esse é um dos problemas. O segundo problema é que o Excel não foi feito para trabalhar com banco de dados. Então, essa pessoa já me conhecendo falou, Elber, você consegue desenvolver? Eu sentei, fiz uma reunião com ela e eu defini que esse projeto vai estar por volta de 1.200, talvez um pouco mais, dependendo de alguns detalhes que eu for colocar. Por quê? É um projeto que eu vou passar algumas horas trabalhando nele, provavelmente, dependendo de como as coisas forem, entre 3, 4, até 5 horas, talvez, para fazer um projeto, mas para você faturar por volta de R$ 1.200, R$ 1.500, eu acredito que está até de bom tamanho. Agora, por outro lado, esse projeto que eu estou fazendo é para uma pessoa conhecida, um amigo, estou fazendo um desconto. Tenha em mente que esse é um projeto que daria para você cobrar pelo menos uns R$ 2.000 e poucos. Então tem como você aprender algo que você fatura um pouco mais e que você consegue fazer em algumas horas do seu dia e acaba sendo até uma renda extra, porque você pode parar um domingo, trabalhar ali umas 4 horas, fazer quase mais da metade, dependendo de como for o trabalho, e depois você acaba terminando o resto. Né? E eu vou fazer esse projeto no Coda, coda.io. Se você não conhece, vai no meu canal ali, você vai ver vários vídeos falando sobre isso. E eu quero trazer para você aqui, não esse sistema que eu ainda vou desenvolver, mas algo semelhante, que eu cobraria por volta desse mesmo valor, entre 1.200, 1.500, talvez até 2.000, dependendo de automação e tudo, e que dá pra gente fazer por volta de, se você for uma pessoa um pouco mais experiente, 3, 4 horinhas ali para você conseguir ajustar alguns detalhes, depois você vai mandar para a pessoa vai fazer teste, vai haver um ajuste ali, mas eu não acho que uma pessoa experiente demoraria mais do que 10 horas para fazer um sistema. E se você colocar na ponta do papel e você cobra 1.500 por 10 horas, vamos colocar lá no alto, digamos que você demorou do seu tempo 10 horas para fazer, cobrou 1.500, você está ganhando ali R$ 150 por hora, o que está bem acima do que a média salarial brasileira, né?
Então vamos passar aqui para esse projeto. Esse projeto que eu criei aqui foi inspirado em alguns outros projetos que eu vejo na internet e tal. Então ele tem aqui, tem o projeto que você vai criar, você tem o cliente e você tem a fatura. Inclusive você pode imprimir a fatura. Deixa eu começar aqui. Nesse projeto, hoje eu não vou criar isso aqui do zero com você. Eu quero mostrar como que eu fiz para que você consiga pegar e fazer também do mesmo jeito, tá? Se você quer aprender a fazer isso do zero, fica atento porque eu estou lançando um curso de Coda, não só de Coda, de outras coisas de automação. E se você já está assistindo esse vídeo e eu já lancei, também fica atento porque eu vou abrir turma, tá? Que vai valer a pena você aprender a fazer essas coisas e faturar de uma forma rápida, algo que possa, talvez, ser uma renda extra para você. E pelo menos assim que funciona comigo, eu acredito que pode funcionar com você também. Então, nessa parte, eu tenho projetos. Se eu clicar aqui no primeiro projeto que eu criei como exemplo, você pode ver, projeto 1, você tem a descrição desse projeto, vou fazer um logo, um website, um chatbot, eu poderia escrever aqui o que eu quiser, né? Colocar qualquer coisa aqui, colocar a data, o nome do cliente, selecionar o nome do cliente. Esse total aqui, ele é um valor de fórmula. Ó, ele está pegando o total de itens, ponto total e somando, tá? E esse daqui é uma tabela dos itens. Por quê? Porque eu posso criar quantos itens eu quiser. Eu posso adicionar um item a mais aqui. Por exemplo, se eu colocar assim, reformular, ou melhor, Google Ads, por exemplo. Eu vou cobrar vai custar, não sei, R$2.000, por exemplo. Tá aqui, R$9.300. E aqui embaixo você tem a fatura, tá bom? Então esse R$9.300 é o total. Esse daqui da fatura, eu tenho uma fatura de 300, uma fatura de 6.300. Só que eu criei um Google Ads aqui. Eu posso vir aqui, criar uma nova fatura. Ele já vai pegar a fatura 9. Ele não vai pegar o total ainda, porque eu tenho que selecionar qual a fatura que eu quero. O projeto é o cliente é o Elber. A data de vencimento, vamos colocar para a semana que vem, por exemplo. Na fatura, você pode ver aqui que eu vou selecionar o Google Ads, que é o último que falta ser selecionado, porque todos os outros já foram. Então eu coloco Google Ads aqui e ele seleciona o Google Ads automaticamente aqui. Se eu vier nessa linha aqui dos itens, eu posso vir em Column Options e eu descer aqui um pouco mais, deixa eu tirar isso daqui. Você vai ver que eu coloquei 2 filtros aqui. Um é um filtro, um Custom Filter. Você tem que vir aqui e clicar Custom Filter. Um é o projeto é igual ao projeto, ou seja, o projeto que está nessa tabela aqui da fatura tem que ser igual ao projeto do cliente. E, eu fechei, vamos só voltar aqui rapidamente. Column Options. E também a fatura tem que estar em branco. Por quê? Se eu vier aqui, por exemplo, vamos no banco de dados da fatura, tá? E eu vier na fatura número 9, ou melhor, se eu vier em itens, e vier aqui no Google Ads, por exemplo, você vai ver que ele está agora na fatura número 9, tá bom? Se eu abrir aqui, vamos abrir a fatura número 9 e tirar o logo daqui e voltar nos itens, você vai ver que o Google Ads ele está sem fatura relacionada, porque ele pega desse projeto e ele joga aqui, Se eu pegar essa fórmula aqui, vou editar a fórmula, ele está fazendo um filtro. Ele pega na fatura, filtra todos os itens que contém o projeto dessa linha aqui, né? Tá pegando essa linha aqui. Então ele joga a fatura desse projeto e coloca aqui. Então se tiver em branco, ou seja, não foi colocado para nenhuma fatura, ele mostra lá. Agora, se já tiver selecionado, eu não vou cobrar 2 vezes a pessoa. Portanto, se eu vier aqui mais uma vez, vamos voltar aqui, vamos voltar para o projeto. Aliás, vamos voltar para a fatura aqui, a fatura número 9. Então aqui eu posso selecionar o Google Ads. Ele seleciona aqui e digamos que eu posso dar desconto. Tá sem desconto nesse momento. Eu posso selecionar desconto por porcentagem. Vamos dar 10% de desconto, por exemplo. Ele tirou R$200, 1.800, como você pode ver. Ou eu posso dar um desconto de valor, por exemplo. Digamos que eu quero dar um desconto de R$150. Aqui, 1.850. Já mudou.
E aqui que é bem interessante, né? Porque aqui a fatura está meio pronta, você pode ver. Eu posso clicar para gerar aqui o PDF. Click Me e gerar a fatura, na verdade, né? Olha só, eu vou clicar e ele foi direto para essa parte da fatura onde tem aqui imprimir. Por que eu deixei dessa forma aqui? Porque quando você aperta Ctrl P para imprimir, você pode ver que ele pega, ele cria um invoice bonitinho, né? Tá aqui, ó, o total, o valor, o desconto, o total geral, tem o nome da minha empresa aqui, tem o nome para quem que a gente está mandando, a data da fatura, vencimento, tá? Ele já pegou automaticamente. E aqui eu poderia até selecionar outras faturas, por exemplo, fatura número 7, e ele já troca tudo aqui automático. Como é que eu fiz isso daqui? Se eu vier aqui, ó, eu coloquei o nome de Select Fatura, ele está selecionando o quê? A tabela fatura. Só isso. Aí eu posso vir nesses outros campos aqui, ó. Eu coloquei só um igual, eu coloquei select.fatura.cliente, o nome do cliente. E daí ele vai pegando todos esses nomes. E aqui a gente cria uma forma bem bonita de criar um PDF, não é verdade? Então se eu voltar aqui para a fatura 9, você vê então que eu já criei essa fatura, coloquei ela já vem automaticamente como não pago, e eu coloquei o Google Ads aqui. Se eu vou para o projeto e venho para o projeto 1, está aqui mais uma fatura criada, por exemplo, a fatura 9. Vamos pagar ela? Eu posso vir aqui, digamos que eu vim aqui, selecionei pago. Eu poderia colocar aqui o anexo. Se eu voltar aqui agora, ó, ficou verdinho, essa fatura está paga. Isso é legal porque se eu vier agora em cliente, clicar em Elber, tá? Eu posso ver que eu tenho a fatura 1, 7 e 9. A 1 foi paga, a 7 não, a 9 foi paga. E aqui eu vejo que eu tenho um projeto, que é o projeto número 1. Se eu quiser ver qual é a fatura que não está paga para esse cliente, eu posso clicar aqui e eu vejo que essa fatura é a número 7. Aqui, ó, eu tinha até que colocar um layout. Deixa eu colocar esse layout que eu salvei. Eu posso vir aqui e eu vejo, tá bom, falta cobrar isso aqui desse cliente. Posso clicar aqui, ele abre para mim o meu invoice. Eu posso dar um Ctrl P aqui e enviar esse invoice para o cliente e tal. Então você pode ver que é possível você criar um microsistema com Coda. Se você entender, você não precisa colocar código, você não precisa... Isso aqui que eu fiz, gente, porque eu estava olhando como algumas pessoas fizeram, mudando algumas coisinhas para mim. Eu demorei talvez um pouquinho mais, eu demorei umas 3 horas para pensar em como eu poderia fazer isso aqui e tal. Mas se você já tem um padrão de como montar isso aqui, se algum cliente me pedir algo semelhante a isso, eu vou mudar, fazer alguns ajustes e eu posso, fazendo até um pouquinho menos, já faturar com isso daqui. Então fica a dica para você. Agora, como que eu monto geralmente? Eu coloco uma página com database, onde eu coloco o projeto, o banco de dados do projeto. Tá aqui, ó, um overview, eu posso abrir também aqui. Ele tem esse mesmo projeto. Eu tenho o da fatura, tá aqui o da fatura, o banco de dados do cliente e o banco de dados de itens, tá? Quantidade, o preço, o total. Como é que ele calcula esse total, por exemplo? Super simples. Ele pega a quantidade vezes o preço. Se eu estou montando aqui nos Estados Unidos, por exemplo, e eu tenho que colocar o tax, eu adiciono uma coluna de tax, tá? Se você quer colocar uma coluna a mais para fazer um cálculo, você pode colocar nessa coluna também. Voltando, então, aqui, eu tenho a fatura, que já pega automaticamente desse projeto, tá? Como é que eu fiz essa coluna da fatura? Só de curiosidade. Eu cliquei nesse maisinho aqui, eu vim em projeto, tá? E selecionei fatura. Ele já cria automaticamente essa coluna aqui relacionada. Depois que eu crio os bancos de dados, eu vou criar os dashboards. Nesse caso aqui, tem esse dashboard aqui, super simples, que eu criei. Dá para eu criar um novo projeto, por exemplo. Vamos colocar aqui projeto YouTube, se fosse assim. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, criação edição de 3 vídeos por mês. Eu não sei, vamos dizer que fosse isso. O cliente vai ser Rafael Pires, a data começou hoje, o total não tem total, então aqui eu vou colocar aqui, vou colocar a mesma coisa, vai. Edição 3 vídeos por mês. A descrição poderia colocar qualquer coisa,
Vamos colocar R$600, não sei se esse é o preço que se cobra geralmente hoje, mas tá aí, R$600. Depois que eu conversei com o meu cliente, ó, eu deixo aqui, tá? Tá aqui, ó, projeto YouTube, tem o total aqui, eu tô em conversação com o meu cliente, tudo. Depois que eu conversei com o meu cliente, eu venho aqui, ó, fatura, new card, eu só clico aqui, ele já cria uma nova fatura para mim, já tá relacionada com o projeto YouTube. O cliente é o Rafael Pires, eu tenho que colocar depois aqui, ajustar, para ele pegar o cliente automático. Se eu não estou enganado, ele até tá com uma fórmula aqui para pegar, depois eu dou uma ajeitada nisso. Então essa fatura é a número 10, porque é uma numeração automática, data do vencimento, digamos que é para o final do mês, posso adicionar algum anexo se eu tiver, não vai ter desconto, ou vamos colocar uns 10%, de desconto nessa fatura. Como não tenho nenhum item selecionado, eu posso selecionar aqui agora, ó. Pronto, selecionei, era 600, 10%, 60, tirou, colocou, tá gerado, não tá pago. Agora, se eu quero mandar para o cliente, eu aperto clique, Ctrl P e salvo e envio essa fatura para o meu cliente. Tudo isso daqui criado em poucas horas, eu poderia estar mandando para o meu cliente. Posso fazer automações aqui, posso fazer algumas outras coisas. Por exemplo, ideias do que eu poderia fazer. Eu posso colocar itens já criados. Eu poderia fazer uma tabela aqui que esses itens eles já estariam criados como se fossem pacotes. E quando eu criar um projeto aqui, por exemplo, ao eu adicionar aqui, eu já vou selecionar. Ao invés de eu escrever o que eu quero aqui, eu poderia simplesmente selecionar o meu produto e automaticamente ele já coloca o preço ali, eu só mudo a quantidade. Então, isso aqui não precisaria escrever, tá? Eu poderia ser um select, porque daí eu poderia colocar pacotes, eu poderia literalmente fazer uma tabela que agrupe esses itens. Então, eu vou fazer um pacote de internet, onde eu vou fazer o website para a pessoa, onde eu vou fazer automação, tal, é um pacote, né? Eu vou vender um pacote. Então, eu coloco ali ideias do que dá para fazer. Então, tá aqui essa fatura foi criada no projeto YouTube. Daqui, ó, fatura 10. Se eu clicar aqui, ela ainda não está paga. E se pagar e voltar aqui, vai marcar como paga. Agora, deixa eu mostrar, então, alguns detalhes. Eu já mostrei uma outra fórmula. Como é que eu fiz essa parte aqui de deixar bonitinho, verde desse jeito? Se eu vir aqui em Options, nessa tabela aqui de fatura, dentro da tabela de projetos, eu vir em Conditional Format, né, formatação. Eu vou vir aqui, ó, vermelho, eu coloquei não pago, selecionei esse vermelho aqui e cliquei que só vai marcar a fatura. Aí, para deixar todos os outros só a letra em vermelho, eu coloquei não pago, só a letra em vermelho e selecionei todos os outros, menos a fatura. E eu fiz a mesma coisa com o verde. Então, ele fica nesse formato um pouco mais bonito, assim. Eu sei que tem algumas pessoas que querem saber como é que você monta esse formato desse jeito. Então, tá aí essa dica para você. A fórmula dessa tabela, ela foi feita automática porque quando eu selecionei no projeto lá, eu fui lá em itens e selecionei para adicionar uma relação no projeto, ele já adiciona automaticamente, mas caso você queira ver, eu posso vir aqui, ó, e editar fórmula. Tá aqui, item.filter, eu tô indo lá na tabela de itens e vou filtrar o quê? Todos os que naquela tabela o projeto contenha o mesmo item que está nessa tabela, this row, que está nessa tabela aqui desse projeto, tá? Então ele vai selecionar e vai filtrar automaticamente para mim. Agora vamos para a fatura, só para você ver mais um detalhezinho aqui. Nesse da fatura, se eu vier aqui nesse total, é uma fórmula simples, eu estou colocando itens dessa fatura ponto total e somando, menos o total de desconto, que é esse total de desconto que está aqui. Se eu vier aqui nesse total de desconto, vamos ver essa fórmula. É um pouquinho mais complexa, mas nada difícil. Eu coloco um switch if. Se você quer aprender sobre essa fórmula, vai no meu vídeo, que eu ensino as 5 fórmulas básicas, as que eu mais uso no Coda, tá no meu canal. E eu coloco assim, se for do tipo, o tipo de desconto for porcentagem, então eu vou pegar o desconto da fatura, vou somar e vou colocar vezes o desconto vezes 0,1, que é para você pegar aquela porcentagem e descontar. Se o desconto for igual ao valor, eu pego e coloco ali só o valor do desconto, e se o desconto for marcado sem desconto, eu coloco 0. Aqui, ó, se eu colocar
Sem desconto, vai deixar 0. Se eu colocar porcentagem, ele faz aquele cálculo vezes 0,01. E se eu colocar valor, ele simplesmente pega esse valor e joga aqui. Esse itens dessa fatura já mostrei lá no começo para você. Aqui, o filtro, não é o filtro. É aqui, ó. Eu só peguei itens dessa fatura. Ele só tá pegando a mesma informação daqui. Gente, isso aqui pode confundir algumas pessoas, tá? Como é que eu, entre aspas, duplico as mesmas informações desse item para este daqui, dessa tabela? Eu só coloquei aqui, ó. Só coloquei o nome desse daqui. Itens dessa fatura. Aí ele já tá selecionado. Se eu vier aqui, ó, no column options, ele já tá selecionado aqui a tabela itens. E como na fórmula eu coloquei que é o itens dessa fatura, que isso aqui também é a coluna itens, ele simplesmente, quando eu seleciono aqui, ele vai jogar aqui esse mesmo item. Aqui eu posso editar, aqui eu posso fazer o que eu quiser, tá bom? Se eu vier aqui, então, agora nessa fatura, eu já mostrei para você aqui como é que funciona. Aqui não tem fórmula nenhum. Aqui eu simplesmente, só rapidamente, eu coloquei aqui o nome select fatura. Isso aqui é um select dentro do próprio código. Se você quiser saber como é que eu fiz isso, deixa eu colocar aqui, ó. Eu coloco uma barrinha, escrevo select, eu seleciono esse daqui, tá? Aí eu posso dar o nome dele, eu coloquei select fatura. O select items, eu selecionei fatura, como eu já mostrei para você. E todos os outros itens, por exemplo, eu posso vir aqui, colocar um igual, que aqui eu posso colocar fórmula, select.fatura, eu posso colocar, por exemplo, o cliente, o nome do cliente, tá? E ele vai colocar aqui Rafael Pires, por exemplo, como eu já tenho aqui. Então é assim que eu montei essa fatura, invoice, que a gente fala aqui em inglês. Então, dito isso, e tem o cliente também, né, gente? O cliente eu simplesmente montei esse formato aqui, que eu posso vir aqui em Options, eu coloquei esse Detail para ver esses detalhes. Eu vim aqui nesses 3 pontinhos, editar layout, eu montei esse layout como eu queria que aparecesse. E aqui eu só fiz algumas formatações. E agora fica super fácil de eu acessar isso daqui e ver os clientes, tá? Agora imagina que legal, então, você ter esse tipo de formato e entregar isso aqui para o cliente rápido, tá? Gente, quando a pessoa vai montar, por exemplo, é muito comum o Bubble hoje, é um outro sistema que monta sistemas assim, no code, né? Você vai demorar talvez 1 ou 2 dias a mais para montar tal, você vai ter que... Ele é no code, mas ele não é tão simples de você fazer alterações e entregar para o cliente tão rápido quanto o Coda, tá? O Coda hoje, ele é o sistema que você pode fazer alterações mais rápido, automação mais rápido, e uma entrega surpreendente para o cliente, porque você ainda conversa com o cliente por aqui. Eu posso estar mexendo em alguma coisa, por exemplo, criando aqui, eu posso clicar aqui e nesse comentário eu coloco um arroba e eu menciono o cliente, porque eu vou share isso aqui com o cliente, né? Vou compartilhar. Eu menciono o que você acha dessa tabela aqui, tudo desse negócio. Eu posso comentar aqui também, eu posso colocar um arroba aqui e comentar. Então, geralmente é assim que eu faço com os meus clientes. Eu coloco um arroba, vou perguntando tal. Inclusive, eu estou montando um dashboard para um outro cliente em Notion, onde eu estou conversando com ele, tá? Montando ali esse dashboard, estou conversando, compartilhando as coisas com ele. E por conta que eu tenho que ir e voltar com conversa com ele, me tomou mais ou menos 3 horas e pouco de trabalho nessa última semana. Mas essa semana vai dar umas 4 horas e eu estou cobrando 1.450 desse cliente, né? Então fica aí a dica para você de como você pode criar, faturar com isso uma renda extra. E se você quer aprender a fazer isso, assim como eu, me segue que eu vou ensinar você. De forma grátis aqui, você vai aprender muita coisa, mas se você realmente quer aprender para valer, fique esperto e logo eu estou lançando esse curso. Que Deus te abençoe. Até a próxima.